Hoje não tem PowerPoint, infelizmente. PowerPoint é tão bom, não é verdade? Hoje não tem, mas semana que vem terá. Semana que vem terá. Porque Deus me deu essa palavra aqui poucas horas antes de sair de casa. Eu tinha o PowerPoint, mas Deus me deu essa palavra 3 horas antes de eu sair de casa. Então, eu quero pela primeira vez pregar para você essa palavra, amém? Na verdade, primeira vez que eu prego essa palavra em todo esse tempo. Glória a Deus. Uma pergunta que os novos convertidos me fazem geralmente, talvez você pergunta para outras pessoas ou para você mesmo: se Deus sabe de todas as coisas, se Ele é onipotente, onisciente e onipresente, Ele pode tudo, Ele sabe de tudo e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. São os atributos invisíveis, poderosos, que só Deus carrega, os atributos não compartilhados. Deus é amor, mas Ele te dá uma parcela deste amor, Ele faz você amar também. Mas este somente Deus possui. Mas se Deus sabe de tudo, por que então que eu devo falar para Ele o que eu preciso? Por que eu devo falar para Ele o que eu quero, o que eu desejo, as minhas necessidades? Ou seja, por que eu tenho que orar? Sendo que Deus sabe o que eu desejo, Ele pode apenas fazê-lo. Não é verdade? Deus, Ele decidiu desde a eternidade que você o conheça, que você o deseje, que você tenha um relacionamento tão profundo com Ele, íntimo, sem barreiras, sem limites. E Ele quer que você perceba que é Ele que está fazendo e não apenas as circunstâncias. Então quando você ora, e você vê acontecendo a sua oração, ela sendo respondida, você logo percebe: Deus fez. E você se sente tão amado por Ele. Você percebe que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, porque este é o nosso Deus. Deus liberou promessas sobre a sua vida, promessas maravilhosas. Você tem 365 promessas, um para cada dia. E Deus quer que você lembre Ele dessas promessas. Deus quer que você o lembre da palavra, daquilo que Ele diz ao seu respeito. Nós fazemos isso quando nós oramos, declaramos a palavra de Deus, e isso, a sua fé cresce. Quantos querem ter uma fé maior aqui? Então, irmãos, não é porque Deus se esquece, mas Ele quer que você saiba que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É para a sua fé, é para saber se você realmente está esperando nele. Eu sei que você o lembre das promessas sobre a sua vida. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Incrível essa passagem. O Senhor diz que Ele apaga as suas transgressões. Um dos motivos que as pessoas hoje estão vivendo uma vida limitada, e quando eu falo limitada, é em questão daquilo que Deus tem para você. Vive sempre aquém das promessas, achando que Deus não chamou você para obras maravilhosas, obras grandes.
sempre fica refém das circunstâncias, achando que é vítima o tempo todo, achando que as coisas não podem mudar de uma maneira tremendamente maravilhosa ao seu respeito, se conforma com uma vida comum e normal, sendo que Deus quer que você esteja nos lugares altos nele. Deus quer revelar a você coisas tão maravilhosas. Deus quer que você faça história, deixe um legado para as pessoas. Deus quer que você seja um canal e um instrumento de poder para libertar, salvar pessoas, curar pessoas. Deus quer ser glorificado através de você. Mas o motivo que muitos não creem nisso é porque o tempo todo ficam pensando que ainda estão longe de Deus, que Deus está irado, que Deus está zangado. Mas Ele diz que Ele não lembra mais das suas transgressões, Ele não lembra mais dos seus pecados. Você tem livre acesso ao Senhor. Ele está feliz com você por causa de Jesus. Não há mais condenação. Você é filho e filha amada dele. Você pode pedir com alegria, Ele vai dar a você. Nada tendes porque não pedis, ou porque estão pedindo mal. Mas pedi dá-se-vos-á para que a sua alegria seja completa, diz o Senhor. Então Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas você só vai receber isso se você crer que não existe mais condenação. Você é livre, você foi justificado, você não será mais justo e nem mais santo no céu do que agora, porque Ele te deu a total justiça. Mas eu peco ainda, mas Ele já te perdoou, já te lavou. Não há mais pecados, porque já está lavado pelo sangue do Cordeiro. Mesmo que você peque, mas já está lavado, e Ele já não lembra mais dos seus pecados. Você crê nessa verdade? Não há pecados acumulativos entre você e Deus. Não há mais barreiras entre você e Deus. Você é lavado, justificado, amado, perdoado, amém? Livre acesso, você pode chegar com ousadia ao trono da graça. Mas Ele fala: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. E eu quero dizer para você uma boa notícia: você tem razões suficientes para apresentar a Deus. Essas razões é a cruz de Cristo. Essa é a razão que você agora é justo diante de Deus. Então o que Deus quer que você desperte a memória? A cruz. Deus quer que você lembre-se, e Jesus disse que devemos fazer isso em memória dEle. Deus quer que hoje, ao ceiar, não apenas hoje, mas você pode ceiar na sua casa, com a sua família, Deus quer que você sempre lembre que a cruz é o maior garantidor. A cruz é a maior manifestação de amor. A cruz é a prova que Ele te escolheu, chamou você, te perdoou, te curou, te santificou, te justificou, te deu uma vida eterna com Ele, te fez ser um com Ele. E assim como Ele é, somos nós também neste mundo, diz a palavra de Deus. Os céus estão abertos para você por causa dEle. Ele trocou de lugar com você. Por isso odeie a doença, não aceite na sua vida. Odeie a miséria, não aceite na sua vida. A depressão. Odeie a ansiedade excessiva. A ansiedade, ou seja, preocupações do futuro, o medo de faltar, medo de não conseguir, medo de ficar sozinho, medo de não dar conta, medo de sucumbir, medo de falhar. Rejeite isso, porque na cruz Ele diz: lembra-te, lembra-me, desperta a minha memória.
Essas são as razões que o Senhor justifica você. É maravilhoso que o próprio Deus diz para você lembrar que Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que já te abençoou. Ele é um Deus que te fez mais que vencedor. É um Deus que você já tem tudo nele. Tudo foi depositado em você através do Espírito Santo. Então diga: eu sou um ser completo por causa de Jesus. Não quer dizer que você é completo, que você tudo estará em você abundante, sem que ninguém esteja ao seu lado. Deus, ao mesmo tempo que Ele te deu tudo, mas Ele desperta essas coisas, Ele te abençoa quando você está com mais um irmão. Deus depositou tudo dentro de você. Mas quando você se reúne como peças do quebra-cabeça, juntos formam a imagem de Cristo, a imagem dele. Então, nada escapa do conhecimento de Deus, mas Ele quer que você lembre, Ele quer que você peça, Ele quer que você clame, Ele quer intimidade com você. Deus quer ser lembrado. Depois do dilúvio, Deus colocou uma aliança, uma lembrança nos céus. Vamos ler lá em Gênesis 9:13. Ele colocou isso para que nós tenhamos segurança. Segurança que Ele não vai mais destruir o mundo com água. Ele diz assim: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós. Todos os seres viventes de toda a carne e águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Aleluia! Então Deus colocou um arco-íris para que nós lembrássemos da aliança que Ele fez. A aliança que Ele fez conosco. Então Deus também colocou coisas para que você se lembre, para que você não se esqueça do quanto você é amado, do quanto você é justificado, é abençoado, é próspero, é perdoado, é curado, é cheio de saúde, foi chamado e escolhido para uma grande obra. Sabe o que é o mais poderoso disso? Deus pegou algo que estava no trono dele e colocou na terra, para que você lembre. Apocalipse 4:3 diz que ao redor do trono tem um arco. E Ele colocou esse arco, seja nos céus. Quando Deus olha para o trono, Ele sempre lembra: eu fiz uma aliança de amor. Então hoje eu quero que você lembre Deus das promessas. E você fala assim: lembra daquilo que você me prometeu, daquilo que o Senhor me prometeu. Vamos ler mais. Vamos ler em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Olha aí, o arco-íris está no trono dele. E Ele colocou aqui para nós. Diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ou seja, Deus, Ele lembrou da aliança que tinha feito e decidiu resgatar o seu povo. Deus também, Ele se lembra da maior aliança que foi feita. Sabe que em Gênesis capítulo 15, Deus sempre fazia aliança com os povos. E uma aliança que Deus fez com Abraão, ela é muito poderosa. Por que ela é poderosa? Porque na aliança era o seguinte:
Se eu ia fazer, por exemplo, uma aliança com o Lucas, naquele tempo, o que nós fazíamos? Eu e ele trazíamos o animal, nós cortávamos esse animal, ele fazia uma fogueira e eu fazia uma outra. Nós então queimamos, né? Nós queimaríamos nosso animal e nós andaríamos em círculo. Na verdade, era como um símbolo do infinito, um 8. E nós andávamos sobre esses animais declarando: se eu quebrar essa aliança, o que foi feito com esses animais será também feito comigo. Então era a aliança que era feita entre os povos, entre governos. Mas em Gênesis capítulo 15, Deus chamou Abraão: Abraão, traz aqui os animais. Eu farei uma aliança contigo. E está lá assim, a aliança com Deus e com Abraão. E aí então Abraão pegou os animais, colocou dos dois lados, para ele e para Deus. Só que Deus fez Abraão cair num sono profundo. Olha para cá. Deus fez Abraão cair num sono profundo. E quando Abraão estava acordando meio sonolento, havia uma trevas absoluta sobre a terra. Abraão viu duas tochas, uma tocha flamejante e um fogaréu andando sobre os animais. Ou seja, naquele momento, Cristo desceu e fez como tocha de fogo. Deus desceu e fez como um fogaréu de fogo. E Deus incluiu Abraão nesta aliança feita entre Deus e Cristo. Uau! Aliança perpétua. Estava mostrando também a aliança que seria feita com Cristo na cruz. Por isso, ninguém pode quebrar essa aliança, nem Deus e nem Cristo Jesus. Ambos são perfeitos, e Ele colocou você nessa aliança. Você faz parte agora de tudo aquilo que pertence a Deus. Olha, irmãos, imagine você fazer sociedade com alguém multimilionário, ok? Quanto que você tem hoje na sua conta? Não precisa responder. Você entra com aquilo que está na sua conta hoje, e ele vai entrar com aquilo que está na conta dele, com os recursos dele. E aí ele vai dizer assim para você: essa sociedade, eu não sou majoritário nela. Tudo que eu tenho, a medida que eu receber, será a medida que você vai receber. Não tem porcentagem. Tudo que é meu, será seu também. Como que você viveria, sentiria, se você entrasse nessa sociedade? Que maravilha, hein? Meu Deus. Presta bem atenção. Jesus fez uma aliança. E nós não tínhamos nada. E nem temos. Tudo que nós temos é dele e é para ele. Mas ele disse: agora, tudo que eu tenho é seu. E tudo que você tem é meu. Só que o que nós temos para oferecê-lo? Mas ele nos deu tudo, ele nos deu Cristo. Ele nos deu toda a saúde, a abundância. Irmãos, tudo que você tem está dentro de você. Sabedoria, paz, alegria, bondade, benignidade. Só que você tem que lembrar Ele. E quando você lembra Ele, você está lembrando a si mesmo daquilo que você recebeu, amém? É por isso que Ele quer que você o lembre, para que você perceba a aliança que foi feita. Na cruz, Jesus fez uma aliança com Deus e te introduziu nela. Por isso tudo que Ele tem é seu. Isso é extraordinário. Em Atos capítulo 7, 34 diz: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito.
Deus tem visto as suas dores, o seu choro, Deus tem visto os seus desejos, mas clame a Ele, clame ao Senhor. Sabe, memórias são importantes para Deus. Em Êxodo capítulo 12, 14, ele diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Qual que é esse dia? O dia que eles pegaram o sangue e colocaram nos umbrais da porta. Era a Páscoa. Hoje também nós estamos fazendo algo como memorial. Nós estamos lembrando da libertação. Estamos lembrando que quando nós saímos do Egito, que é o mundo, nós saímos com prata e ouro. Sem ninguém saiu deficiente. Ninguém saiu inválido. Da maneira que eles saíram, nós também saímos quando nós estávamos no mundo. Essa é uma verdade. Saímos com muita condição financeira. Saímos sem nenhuma doença. Mas por que às vezes não estamos experimentando? Precisamos de apropriar com fé daquilo que Ele já nos deu. Então presta bem atenção em algo. Tudo que você deseja, precisa, você não terá. Você já tem. Você já tem. Se você apropriar, você experimenta, materializa. É por isso que chamamos a existência aquilo que já existe. Ele já nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos maravilhosas de Deus é uma realidade na sua vida. Não tente comprá-la e nem merecê-la. É de graça. A fé é a moeda dos céus que faz com que nós apropriamos daquilo que já recebemos na cruz. Então, tudo que nós não estamos vivendo é porque nós estamos nos limitando. Falta nos apropriar daquilo que já é nosso. Isso agrada a Deus. Isso é fé. É pegar aquilo que já é seu. Imagina no céu galpões, cada galpão com seu nome, várias prateleiras. E se você chegasse lá, isso é só uma analogia, não é bíblico, tá? Você chegasse lá e ver que as suas prateleiras estão todas cheias daquilo que você queria viver. Mas chega outro e entra no galpão dele, as prateleiras estão todas vazias, apenas algumas coisinhas lá disponível à mostra. Isso mostra porque quando você apropria aqui com fé, as coisas que estão nos céus descem para você, chegam até você. Você crê, tudo é possível aquele que crê. Ele disse tudo, no hebraico é tudo mesmo. Tudo é tudo. Não há barreiras, não há limites, por isso creia. Ele diz também em Levítico 23, 24: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, o primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas e santa convocação. Quais são as razões das trombetas serem tocadas como memorial? Números 10 nos dá a resposta. Vamos ler número 10, versículo 9. Ó, tá afiado aí, hein? Aleluia. Não tem projeção, mas o Jairinho está ativado na mesa. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Uau! Quando você trocar a trombeta, haverá lembrança. Deus haverá lembrança. E sereis salvos e os vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas. Hoje é dia 2. Hoje é dia de tocar trombeta. Hoje é princípio do mês. Aleluia. E sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Presta bem atenção. Hoje é dia de nós tocarmos a trombeta. E eu não vou pegar aqui uma trombeta e nós vamos tocar não, tá bom? Tocar trombeta significa declarar, proclamar a palavra, orar. Tocar trombeta significa declarar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Só que eles faziam isso mediante aos holocaustos e sacrifício que estava diante deles, para que Deus lembrasse deles. Eu quero dizer que o sacrifício já foi feito de uma vez por todas e para sempre, e hoje estamos aqui como memorial deste sacrifício, em memória dele, lembrando da obra da cruz, amém? E quando você toca a trombeta dizendo que Ele vive, Ele me abençoou, eu sou amado, perdoado, santificado, não há mais condenação, eu estou curado, você está tocando trombeta. Deus, você está lembrando a Deus daquilo que Jesus fez na cruz. Você está reivindicando aquilo que é seu por causa de Jesus. Posso ouvir um amém? Então nós vamos tocar trombeta sempre, ou seja, declarar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado a vocês, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vos comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor é tocar trombeta, é declarar que Ele está vindo. É por isso que quando todo olho ver Ele vindo no Monte das Oliveiras, trombetas serão tocadas, anunciando: o Senhor está vindo. Nós não veremos isso, amém? Porque nós seremos arrebatados primeiro. Então, ele diz aqui: fazer isso em memória de mim. Por que eu estou pregando isso hoje? Para quebrar aquilo que é automático, mecânico, de comer um pão, beber um cálice. Mas para que eu estou comendo? Para que eu estou bebendo? Alguns estão tão acostumados que já não tem mais essa necessidade, não sente essa necessidade de ceiar, falta em cultos de ceia. Todo aquele que faltou essa semana por enfermidade, eu estarei indo na casa dele levando a ceia. E os líderes vão me ajudar nisso. Porque, irmãos, devemos fazer em memória dele. O que é em memória dele? É entender tudo que ele me deu na cruz e apropriar quando eu como e quando eu bebo, dizendo: eu sou curado, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou justificado, eu sou como ele é, aleluia, neste mundo, eu tenho todas as coisas, eu sou feliz, eu sou pleno, eu sou realizado, a minha casa serve ao Senhor, eu reinarei com Cristo, eu cumprirei o chamado. Então, quando nós apropriamos de tudo aquilo que Ele nos deu, nós não merecíamos nada, nós já estávamos condenados. Como nós cantamos aqui, nós só tínhamos o pecado para oferecer. Ele nos amou quando nós éramos inimigos e nos deu tudo. Então, quando nós celebramos a ceia, nós fazemos um memorial. Assim como era na Páscoa, um memorial, hoje também é um memorial. Então Deus quer ser lembrado da aliança. Qual aliança? A aliança que Ele fez com Jesus. Amém, meus irmãos?
Isso é fé. Na hora da crise, na hora da perda, na hora da doença, lembre-se, fala: Senhor, o Senhor levou na cruz a minha doença, por isso eu sou curado. Você está lembrando Ele. Lembra, Senhor, que o Senhor levou na cruz a minha miséria, então eu sou próspero. Sabia que Ele é o nosso sumo sacerdote? E Ele se lembra. Em Êxodo capítulo 28, versículo 9, diz assim: tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e outros 6 na outra pedra. Primeiro, por que o 6? Aqui no total 12. Primeiro, o 6 é o número do homem. Então Deus está lembrando do homem, do ser humano, de um lado do peito dele e de outro lado. Somando 12, que é o propósito de Deus, amém? Aqui na terra. A plenitude de Deus na terra. Segundo a ordem de seu nascimento, conforme a obra do lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, e porás 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memórias aos filhos de Israel. E Arão levarás os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Aleluia. Primeiro, os ombros é sinal de poder. Em Isaías 9:6 diz que o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, Deus, Ele faz com que o seu nome esteja sobre os ombros dele. Ou seja, Ele sustenta você. Ele levanta você. Ele te põe sobre os ombros, como faz com uma ovelha que sai das 99, quando ela encontra, põe nos ombros e leva para casa. Poder. Significa que Ele está com você e não te solta. Não falha. Ele diz: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te levanto com a destra da minha justiça. Mas em Êxodo 28, 29 também diz: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memorial diante do Senhor continuamente. Deus coloca você sobre os ombros dele, mas também Ele coloca você sobre o coração dele. O seu nome está no coração de Deus. O seu nome está nas palmas das mãos de Deus, diz o Senhor. Ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Ele disse que mesmo que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Você está nele e sempre no coração dele, nos ombros dele. Aleluia! Mas também, quando nós compartilhamos do Senhor, nós fazemos com que Ele se lembre continuamente. Em Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para que se lembram do seu nome. Isso é maravilhoso. Todos nós, quando nós falamos uns para os outros a respeito dele, sabe o que a Bíblia está dizendo? É gravado um memorial. Então quando você fala para o seu irmão: Deus, Ele é bom, Deus, ele é gracioso, Deus te ama, o Senhor está cuidando de você. Quando você fala para o seu irmão: não temas, Ele é com você, você é perdoado, você é filho amado. Quando você fala para o seu irmão a respeito de Deus, Deus está escrevendo isso.
está escrevendo isso. E quando ele escreve essas coisas, você experimenta de tudo aquilo que você está pregando. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas têm medo de pregar porque tem duas verdades. Primeiro, tudo que eu estou pregando aqui, Deus faz muitas vezes eu viver o que eu estou pregando. É um desafio. Quando eu prego algo, eu sou testado nas semanas o que eu prego. Eu prego o que eu vivo, o que eu quero viver, mas também ainda que eu não consigo viver e viverei. Amém? Mas quando eu prego graça, amor, bondade, eu experimento graça, amor e bondade. Eu experimento no Senhor bênçãos sem medidas. Então pregue bênçãos sem medidas, porque o memorial está sendo gravado ao seu favor. Aleluia! Tudo isso está escrito para a nossa edificação. Nós vemos na cruz, junto com Jesus, havia dois malfeitores. Segundo uns estudiosos, um chamava Gestas e outro Dimas. Dimas era o ladrão que se converteu. Como dizem, o bom ladrão. Não tem. Bandido bom é bandido convertido. Amém? Nós temos visto no Rio de Janeiro o que tem acontecido. Devemos lamentar pela morte de todos, dos bandidos e dos policiais. O que nós queríamos era a salvação deles. Mas todavia, justiça é feita também para aqueles que sofrem por eles. Amém? Ore para que eles sejam salvos. Não esses que morreu, mas que eles se convertam. A cruz mostra que Deus quer salvar ladrões e bandidos, mesmo que não dá tempo de eles mostrarem a sua bondade. Um deles disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando eu chegar no teu paraíso. E o Senhor disse: hoje mesmo estará comigo. Ele pediu para que lembrasse do reino. Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Para entrar no reino deveria ter boas obras, mudança de vida, mas para o paraíso não precisa. Se crer e confessar Jesus, estará na eternidade com Ele. Presta bem atenção. Ele lembrou Jesus: lembra, Senhor, de mim. Você também deve falar: Senhor, lembra-te de mim. Lembra das promessas. Lembra daquilo que o Senhor me deu. O outro, e mesmo à face da morte, não se arrependeu. Você deve falar para o Senhor: lembra, Senhor, das dores que eu tenho sentido. Lembra, Senhor, da enfermidade que eu estou convivendo com ela, mas não é da tua vontade. Lembra, Senhor, dos meus filhos que ainda não servem a Ti. Lembra, Senhor, do meu marido, da minha esposa, daqueles que estão desanimados. Lembra, Senhor, que eu estou desempregado, procurando emprego. Lembra, Senhor, das contas que eu preciso de pagar semana que vem. Lembra da minha aflição. Lembra porque eu estou talvez angustiado, eu estou ansioso. Você precisa clamar isso ao Senhor. Lembra, Senhor. Lembra dos meus filhos. Lembra da minha condição financeira. A cruz é um lugar de garantia que Ele não esquece de você. Mas talvez você tenha esquecido daquilo que Ele já te deu. Talvez você tenha se esquecido das promessas. E quando você lembra Ele, você está lembrando o seu coração. Você está lembrando a ti mesmo daquilo que já é seu por direito da cruz. Gostaria que você ficasse de pé agora. Ele responde para você: eu mesmo estenderei as minhas mãos, executarei aquilo que eu já fiz na cruz. Por isso, o Senhor fará e atenderá o seu clamor. Você não está aqui neste culto por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer enxugar dos seus olhos as lágrimas, tirar o vazio do seu coração, trazer alegria, porque tem pessoas aqui que têm clamado ao Senhor: Senhor,
eu estou perdendo a alegria de viver. A minha vida está tão sem graça, eu acordo dia após dia, eu não estou encontrando alegria no meu dia a dia. Tem pessoas que estão aqui, estão tão atarefadas, sobrecarregadas, que o Senhor quer que você chegue a Ele. Ele vai trazer alegria, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele quer que você lembre a Ele de quando você liderava, e talvez você não lidera mais. Ele quer que você lembre a Ele do tanto que você era usado por Deus. E Ele fará algo maravilhoso, muito mais do que era antes.